Fala equipe, boa noite a todos. Vamos lá, né? Responder essas questões aqui da banca Consulplan. As questões interessantes aí. E aí, como eu sempre digo, né? A gente precisa ficar focado justamente no que a banca mais cobra, em conteúdos que a banca está cobrando que a gente não vem estudando. Né? Então, assim, tem algumas bancas que gostam muito, por exemplo, dos conteúdos de anatomia, biomecânica. Então, tem que ficar atento a isso para dar uma reforçada nesse conteúdo, né? Essa questão aqui da prova que está registrado aqui como número 2, né, questão 28, diz o seguinte, né, assinalar as afirmativas aqui para verdade e falsa. Né? Então, nesse tipo de questão é aquela situação, né, pensando aqui em adiantar, né, a questão, a gente precisa verificar uma aqui e já vem aqui no gabarito para ver o que é que a gente elimina, né? Então, o item 1 diz: a partir do decreto 69.450 de 71, foi determinada a obrigatoriedade da iniciação esportiva na escola a partir da quinta série do primeiro grau, atualmente sexto ano do ensino fundamental 1. Então, de fato, a gente tem aqui justamente que o decreto 69.450 de 71, que a gente já discutiu ele, né, algumas vezes lá no cursinho, em algumas questões aí no grupo também, ele trouxe aí justamente essa obrigatoriedade, né, da iniciação esportiva. Então, esse primeiro item a gente já percebe ele aqui como verdadeiro e a gente, quando vai olhar aqui, só consegue eliminar a letra D, né? Então, A, B e C está no páreo ainda. Considera-se que a esportivização da educação física ocorreu de uma forma mais intensa nas décadas de 70, 60 e 70, né? E a sua relação com a educação física escolar sob o método esportivo generalizado. Beleza, aqui também está certo, pessoal. Ó, 60 e 70 é um período aí justamente que entra numa tendência do esporte, né? E já desde o finalzinho de 50 para frente, entrando justamente 60 e 70, a gente tem esse método desportivo generalizado aqui no país, né? E aí, para quem não tem conhecimento, é importante dar uma aprofundada nesse método. A gente também discutiu bastante sobre ele, né, no cursinho. Eu acho que em algumas questões no grupo também a gente falou, eu divulguei já um artigo sobre isso aí. Então, a, o esporte no país, né, com esse método esportivo generalizado, foi propagado aí nesse período, né, de 60 a 70. E aí a gente tem mais uma questão verdadeira, né? Então, dois vezes aqui, ó, ficando letra B e letra C. No Brasil, a Comissão de Reformulação do Esporte Brasileiro, em 1985, e incorporado pela Constituição Federal de 88, diferencia o conceito de esporte em três manifestações. Aquelas três discussões, né, de que a gente inclusive teve questão anulada lá no concurso da FUNSER, no Agreste. Educação, participação e rendimento. E aí colocou aqui filantrópico, né? Então, o terceiro item aqui, falso. O terceiro item falso, então só sobra que o último também é falso, né? Pela lógica aqui do, do gabarito. A origem do esporte na Inglaterra é interpretada como um produto de ascensão da nova forma de organização social capitalista, certo? Não socialista, né? O esporte na Inglaterra e como a gente tem na sociedade atual é uma perspectiva capitalista, certo? Então, de fato, falso aqui, né? E aí, letra B. Vamos aqui para a próxima. Sobre a aprendizagem motora, é correto afirmar que caracteriza por uma modificação contínua e sempre progressiva no estado interno de uma pessoa. Isso aqui, pessoal, está mais ligado à questão de desenvolvimento, certo? E não aprendizagem motora. E aí, aqui está mais ligado a desenvolvimento que eu estou falando, é desenvolvimento mesmo, né? Não é desenvolvimento motor, certo? Porque justamente a gente precisa ficar atento a essa diferença. Desenvolvimento é uma coisa, desenvolvimento motor é outra, aprendizagem motor é outra, né? Controle motor já é outra coisa, então tem que saber diferenciar esses termos. Quanto mais domínio se tiver do gesto a realizar, maior será a preocupação do indivíduo com a realização dos detalhes da execução do movimento. Pelo contrário, né? Quanto maior domínio tiver, menos, né? Menos será aqui a preocupação com os detalhes, né? O cérebro já começa a entender o que é que se precisa fazer e você faz aquilo ali, como se chama, né, no piloto automático e nem presta muita atenção. O primeiro estágio
da aprendizagem motora denomina-se autônomo e caracteriza pela grande quantidade de atividade mental para a realização de um movimento. Aqui está errado, né? A gente tem o terceiro estágio aí no caso, né? O autônomo. Então a gente tem o cognitivo, o associativo e o autônomo como sendo aqui o terceiro e a banca colocou aqui como sendo o primeiro, certo? Então precisa aqui também saber diferenciar em relação aos autores, né? A gente tem aí diversos autores que conceituam essa questão da aprendizagem motora e um deles aí coloca exatamente essa condição de cognitivo, associativo e autônomo. A letra D, algumas vezes após a melhora constante e antes de ocorrer mais melhora, ocorrem platôs nas curvas de desempenho durante a aquisição de uma habilidade motora. Aqui beleza, certo? O que acontece? Você está numa curva de desempenho, né? E aí, algumas vezes, antes de ocorrer outra melhora, você tem o platô, que é aquela descendência, né? É quando é o ponto de virada na curva, né? Você tem uma curva que está subindo, aí ela começa a virar caindo. Então, esse momento é o momento do platô. E aí, algumas curvas fazem isso, né? De desempenho. Você está indo, subindo, aí cai, aí sobe de novo, cai. Então, esse momento é o platô. E aí acontece isso muitas vezes antes de ocorrer uma nova melhora, né? Os termos desempenho e aprendizagem podem ser considerados como sinônimos, entretanto, a aprendizagem pode ser observada, mas o desempenho não. Aqui está errado inicialmente nesse contexto aqui, né? Que é aquilo que eu falei, desempenho é uma coisa e aprendizagem é outra, certo? E aqui no final ele coloca que a aprendizagem pode ser observada e o desempenho não, ao contrário, né? Você pode observar o desempenho e com isso caracterizar que a aprendizagem está sendo obtida, né? Então você pode observar o desempenho e a partir disso constatar que está tendo aprendizagem, né? Beleza? Então aqui nessa 26, que é a segunda, né? Letra D, né? Vamos para outra aqui, a 8. Aqui bem tranquilo, né, pessoal? Assim, quando tiver essas questões dos métodos ginásticos europeus e tiver os autores e for desse tipo aqui, não tem muito o que fazer não, né? Se você pensar direitinho aí, o pessoal que está focado, responde essa questão em 3 segundos, né? Como eu costumo falar aí, para responder em 3 segundos lá no cursinho. É o seguinte, você vai fazer a associação. E quando você pega aqui, método de exercício proposto por Perling, Suécia. Pegou sueca no 2, né? Então começa com 2. Aí você vem aqui para o gabarito, só tem 2 na letra D. Acabou, você matou a questão, né? Deu mais de 3 segundos, né? Mas assim, para vocês verem que é muito fácil justamente resolver esse tipo de questão quando ele coloca o nome dos autores, né? Para você caracterizar aí os métodos de ginástica, né? Então, ó, e aí você complementa, aqui é para fins de conhecimento, né? Então, base nacionalismo, e objetivo princípio, regenerar o povo através da execução correta do exercício, formando homens bons aspectos que pudessem preservar a paz no país. Então, tudo isso está ligado ao método sueco. Aí você vem aqui, né? Buscava a purificação da raça, preparação para o trabalho, desenvolvimento da nação, caracteriza pelo uso de habilidades motoras fundamentais, como correr, saltar, arremessar. E nesse caso, a gente tem aqui esse Turkuste e o Turnen, criado por Frederick Ludwig Jahn. Aí aqui também pelo nome, se você não soubesse o de cima e soubesse o de baixo, né, Ludwig Jahn, o alemão, aqui você conseguiria também já colocar o 1 aqui, aí nesse caso você ficaria com 1 aqui e 1 aqui, né? Teria que analisar outra questão para poder eliminar. No item 3, método ginástico implementado nas aulas de educação física no Brasil, teve como elemento aqui principal o espanhol naturalizado, o Francisco Amoros e Odeano, né? Então, o Francisco Amoros, francês, e aí o método francês, né? Então, você percebe que pelos nomes dos autores, você consegue associar bem, né? Essa última aqui não tem, e as bancas não costumam colocar o método dinamarquês, né? Geralmente colocam o inglês aqui, que são as 4 escolas mais conhecidas. Mas aí, justamente aqui, como eu falei, serve para a gente aprender, né? Então, nesse método, os movimentos são suaves e naturais, com exercícios compreendidos pela facilidade cardiorrespiratória. No entanto, com características de movimentos que exigem flexibilidade, força e destreza do praticante. Beleza? Então aqui, letra D, né? Tranquilo.
E para fechar, essa última aqui também é outra questão que você conhecendo as abordagens direitinho, a área de base, os autores, os livros, né, você consegue responder a questão bem tranquila, né? Então, por exemplo, essa daqui, para relacionar essas abordagens, quando você pensa construtivista e interacionista, a gente está falando da abordagem do João Batista Freire, né, que tem base psicológica, lá do Jean Piaget e tal. Então, quando você pega o item 1 para colocar na base psicológica, ele vai estar no segundo parênteses, né? Então, quando você vai lá no gabarito, tem aqui o item 1 em 2, né? Na A e na D. Então, você precisa continuar avaliando agora para ser letra A ou letra D. Vamos pegar o segundo, que é desenvolvimentista. Desenvolvimentista é a do Gotani. A gente tem lá, pensando nessa área de base, aqui embaixo, né? Crescimento, desenvolvimento e aprendizagem motora. Né? Então, o item 2 aqui, do desenvolvimentista, ele está lá no último parênteses. Né? Então, o 2 está no último. Olha aqui, ó. O 2 no último, na letra A. Certo? Então, a gente já tem o 1 e o 2 aqui. E aí fechou a questão, né? Base fisiológica para aptidão física, item 4, no, no, no terceiro aqui, né? E a antropologia, que é o primeiro aqui, o primeiro parênteses, que é o número 3, a educação física plural do Josimar da Olho, né? Então, tem 3 aqui. Essa questão aqui é das melhores, assim, né? Para você aprofundar esse conhecimento, né? Eu não vou fazer leitura aqui de tudo, vai demorar mais e tal, mas fica de referência aí para vocês darem uma estudada, né? Principalmente nessas aí que estão colocadas, né? É isso aí, galera. Então, conferindo aí nosso gabarito, né? A gente tem essas questões aí, a primeira B, a segunda D, a terceira D e a quarta A, não é isso? Então, fechou aí, né? Vamos ver quem acertou tudo lá, né? Valeu, galera. Abraço. Até mais.